Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Me perguntaram qual era o tema, e eu falo aqui que Jesus anda sobre o mar, mas Pedro também andou sobre o mar. E eu quero falar hoje que você e eu podemos também andar sobre o mar das dificuldades, o mar dos problemas. Deus pode fazer milagres na nossa vida também. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus? Mateus capítulo 14. Nós vamos começar no versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela fala profundamente aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor é um Deus de poder, de grandes milagres, e que continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E nós te bendizemos, ó Pai, porque nós precisamos, ó Pai, da tua palavra, que nos encoraje, que nos transforme e que nos capacite para que possamos receber as tuas bênçãos, ó Pai. Fica conosco e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar? Eu quis ler o contexto também. Eu quero falar sobre o tempo que Jesus andou sobre o mar, mas o contexto que Jesus está vivendo é um contexto muito interessante, que ele foi e multiplicou os pães. Mais de 5.000 pessoas se alimentaram. Vocês podem imaginar, a gente de vez em quando tem algumas festas da igreja, né? A gente vai comer, é uma alegria tão grande a gente todos juntos, não é verdade? E somos o quê? Às vezes não dá nem 200. Vocês imaginam 5.000 pessoas, e ali foi realizado um milagre, foi uma multiplicação, tinham 5 pães e 2 peixes, e foi aquela festa, e todo mundo comendo à vontade, e ainda sobra 12 cestos, algo incrível. Imagina aquele ambiente como estava, devia estar bem alvoroçado, eles deviam já estar cansados de tanto trabalho, movimentação, tudo aquilo ali, adrenalina também, que eles devem ter sentido pelos acontecimentos, tanta coisa. E Jesus acaba de sair dali e vai para onde? Vai fazer o quê?
Vai descansar, vai dormir, ou vai agora dar uma relaxada, alguma coisa? Foi orar. Me chama muita atenção. E não foi por pouco tempo. Foram várias horas que ele foi orar, ter intimidade com o Pai, e sozinho, não era com ninguém. A gente percebe que Jesus dá exemplos para nós. E a gente vê que nada substitui o tempo nosso que nós temos com Deus, a sós com Deus, com outras coisas. Nós podemos ter o culto aqui, adoração, louvor, de manhã, de tarde, mas nada ocupa aquele lugar que você deve ter de intimidade com Deus, de estar separado com Deus. E Jesus dá muitos exemplos, ele sai muitas vezes para o monte, ele tinha por costume de subir ao Monte das Oliveiras. Que bom costume! A gente às vezes tem tanto costume de tantas coisas, e às vezes costumes ruins. Esse seria um costume que nós deveríamos cultivar muito bem, de separar tempo para orar, estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, porque faz muita diferença na nossa vida. Orar ao Pai que está em secreto, então ele sozinho ali, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A gente vê nos outros textos, orai sem cessar, é orar o tempo todo, pedindo a Deus ajuda no trânsito, no trabalho, em todos os lugares nós temos necessidade de orar, nós precisamos, sem mim nada podeis fazer, é dependência de Deus, é isso que nós precisamos ter. Algumas vezes Jesus acrescentou que devíamos orar e jejuar também, orar para não cair em tentação. A Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que tem sido o seu tempo de oração? Você tem separado tempo para estar sozinho com Deus, para ter intimidade, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo, e ele fala aos nossos corações, como ele falava com os profetas, ele fala com você e comigo hoje ainda também. Tudo quanto pedirdes, a Bíblia nos fala para orarmos, é para pedirmos. Em segundo lugar, o texto nos mostra que apesar dos discípulos estarem obedecendo a Deus, quando Jesus falou, vocês vão para o outro lado, enquanto ele estava despedindo as multidões. Então, os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. Apesar de eles estarem obedecendo a Jesus, que os mandou ir para o outro lado, eles passaram a enfrentar um grande problema. Passaram a ter ventos, temporal, as ondas no barco. Que tempo difícil. Nem sempre estarmos obedecendo a Deus significa que não vamos ter problemas. Não significa. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter problemas. Problemas que vão acontecer na nossa vida. Apesar deles estarem tão alegres, estavam tão empolgados ali com aquela multiplicação dos pães, foi uma festa, de repente, vem problemas. Às vezes nós seremos perseguidos porque estamos servindo a Deus, às vezes porque estamos seguindo ao Senhor. Obedecer não significa que vamos ter isenção de lutas. José, hoje de manhã foi falado, né? Quando a mulher de Potifar, não fala o nome, né, dela, né? Devia ser Patífara, né? Potifara, né? Alguma coisa assim, viu? Porque tentando a José, mas José quis obedecer a Deus. E ele ficou, gente, pelo menos cerca de 2 anos preso. Obedecendo, fazendo uma coisa. No final a gente vê no contexto como Deus abençoou a vida toda, o geral da vida de José. Mas ele passou lutas também. Em terceiro lugar, eu vejo no texto que já era escuro, já era tarde, já era madrugada, quando Jesus foi estar com eles, e eles estavam com o mar revolto, com problemas. Será que Jesus estava sabendo o que estava acontecendo com eles no barco?
Jesus estava no monte, orando, e os discípulos lá no barco, com aquela tempestade, com vendaval, tantos problemas. Será que Jesus sabia o que estava acontecendo no barco? É uma pergunta para nós fazermos hoje também. Será que Jesus está sabendo como está a sua vida hoje? Os problemas que você está enfrentando? As dificuldades que você está tendo? Parece que ele está demorando a vir. Parece que ele não está resolvendo o seu problema para pagamento da sua conta, o seu relacionamento, o trabalho que você queria conseguir. Gente, enquanto nós estamos nesse mundo, nós teremos muitos temporais. Sempre teremos. Eu conversei o outro domingo com nosso irmão Reinaldo, e eu perguntei para ele, nós estávamos conversando sobre chuva, sobre o tempo, né? E eu perguntei para ele, assim, vai chover? Ele falou assim, vai chover. Ele respondeu com toda a convicção. Eu falei, nossa, eu acho que ele deve estudar meteorologia e as coisas, né? Porque ele falou com muita convicção. Ele falou, vai chover. Ah, é? Vai chover. Hoje? Ou vai chover amanhã? Ou vai chover depois e depois? Eu fui falando, pronto, vai chover. Na nossa vida, gente, vai ter problemas. Não precisa a gente falar assim, mas eu queria ter... Vai ter dificuldades, só que Deus vai estar com você. Deus promete que vai estar conosco. Ele pode permitir que o seu povo seja submetido a teste por algum tempo, atirado de um lado para o outro, pelo temporal das tribulações. É possível que pareça que Jesus venha só mais tarde do que a gente gostaria. Parece que ele se atrasa, mas Deus não se atrasa. Ele vem na hora certa. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é algo especial. Então, somos tratados de uma maneira diferenciada. Aqueles que amam a Deus são tratados de uma maneira muito especial, que são queridos de Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus não deixa de vir, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos problemas, as nossas necessidades, e Ele fala para nós, eu não te deixarei, nem te desampararei. Assim como Ele falou para Josué, lá em capítulo 1, versículo 5. Outra coisa que a Bíblia nos garante, clamou este aflito, isso foi Davi falando, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de algumas tribulações ou de todas as suas tribulações. Que maravilha a gente ter a certeza, a convicção de que Deus sempre está ouvindo o nosso clamor. Que nós podemos pedir socorro, que nós podemos pedir misericórdia, a intervenção, porque Ele sempre está pronto para nos ajudar a intervir na nossa vida. Os mesmos olhos que viram os discípulos em perigos, jogados pelas ondas do mar, eles estão contemplando a você e a mim. Nunca estamos fora dos cuidados de Deus. Nem sempre é no momento que nós queremos, mas no tempo certo. Ele vem com certeza. Nós vemos também o absoluto domínio do nosso Senhor sobre todas as coisas criadas. Ele caminhou por sobre o mar como se fosse terra seca. As ondas obedeceram ao Filho de Deus e se tornaram sólidas debaixo dos seus pés. Esse acontecimento, gente, é incompreensível. Mas como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu não sei. É incompreensível. Mas Deus fez. Assim aconteceu. Agora, quem foi que criou o mar? Foi Ele mesmo. Ele faz o que quer do mar. Não existe nenhuma coisa criada que não esteja sujeita ao controle de Deus. Josué orou
e o sol parou. Falar, mas isso não pode, está na lei na gravidade. Deus pode fazer todas as coisas. O impossível dos homens é possível para Deus. Elias orou e a chuva desceu. A Bíblia nos relata muitos milagres. E não é por acaso. E a Bíblia também nos relata que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E é por isso que nós podemos viver milagres hoje também. Nos nossos casamentos, na nossa família, dentro do nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Deus se preocupa e Ele age e Ele intervém na nossa vida. Outra coisa que eu vejo, parece que algo bem pedagógico, bem instrutivo para nós, como Deus faz. Aqui no capítulo 14 nós estamos vendo como Jesus estava fora do barco e foi socorrê-los. Mas no capítulo, eu creio que no capítulo 8 de Mateus, Jesus estava dentro do barco, dormindo, e teve a tempestade. E os discípulos foram ali para clamar a ele, Jesus, levanta, acorda, nós precisamos ser salvos. E agora Jesus já está fora do barco. E eu acho assim muito interessante, parece assim, olha, uma hora você dentro do barco, e clamamos a ele, Jesus estava ali. Agora ele está de fora. E agora, onde está Jesus? Jesus está com o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. E nós podemos clamar e saber que ele ouve, e ele intervém, e ele vem e nos ajuda. E transforma as nossas situações, muitas vezes que estão com ondas tão altas, poderosas, terríveis, mas Ele continua o mesmo, agindo, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que estarmos firmados nessa palavra, na palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Olha que coisa maravilhosa. Não significa que não tenhamos angústia ou tribulações. Temos, só que nós temos socorro. Não estamos desamparados. Em qualquer que seja o momento, nós podemos clamar. Eu tive a oportunidade de morar em muitos lugares nesse mundo, na Espanha, na França, Portugal, no Japão. E em todos os lugares eu tive dificuldades, tive problemas. Não é novidade ter problemas. Em todos os lugares eu clamei e Deus estava lá presente para abençoar, para guardar, para livrar. Não tem coisa melhor do que termos Jesus no nosso coração. Andarmos com Ele, obedecendo a Ele. Nós podemos sempre confiar em Jesus, porque Ele nos socorre. A gente, no texto ali, no título, fala que Jesus anda sobre o mar. Mas nesse mesmo texto, o poder que Jesus pode dar àqueles que confiam nele também é algo muito interessante, porque Pedro, ele saiu do barco e ele foi caminhando também por sobre as águas. Que milagre! Só Jesus tinha feito isso. Mas agora Jesus mostra que mesmo nós, fracos, homens, humanos, podemos fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Ele pode fazer você enfrentar situações e dificuldades que sem Ele jamais você ousaria enfrentar. Vocês se lembram de Moisés quando estava diante do Mar Vermelho? O que fez? O que Deus falou para ele? Diga ao povo que marche. O que aconteceu com o mar? O mar se abriu. O que aconteceu com Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões? Os leões não fizeram nada com Daniel. Ah, mas que absurdo, é uma coisa
nosso Deus, Ele pode fazer o impossível. O impossível dos homens é possível para Deus. São exemplos de que Deus fez e que pode fazer na nossa vida também. Deus pode fazer e continua fazendo o extraordinário. A gente às vezes não nos damos conta. Quando a gente vê o pessoal lá de cima do Amazonas, agora com falta de oxigênio, com problema, que a gente fica assim, nossa, nós estamos tendo oxigênio à vontade aqui, tudo. Nós vivemos debaixo de milagres, gente. Cada dia nós temos milagre. E a gente às vezes não se dá conta, não percebe, não somos gratos a Deus. Outra coisa que a gente vê no texto é quando Jesus está andando por sobre o mar, os discípulos ficam apavorados e ficam pensando que ele é um fantasma, que é alguma coisa, e Jesus fala uma frase que é muito citada na Bíblia: não temais, não tenham medo. Como nós somos dados a termos medo. Num momento a gente vê um milagre, a gente está forte com Jesus, no outro momento a gente já está lá embaixo outra vez, com medo. O medo nos assusta, nos assola. Como nos assustamos com tantas situações nessa vida. Ao olhar, quando Pedro olhou para o vento, aí ele ficou apavorado, ele tirou os olhos de Jesus. Se nós deixarmos de olhar para Jesus e olharmos para as circunstâncias, olha, está morrendo tantos ali, olha não sei o quê, a gente vai ficar desanimado, abatido, frustrado. Nós temos que focar os nossos olhos em Jesus. Porque senão a nossa esperança se vai, nosso ânimo desaparece. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que clamar a Jesus, pedir socorro a Ele. Assim como Pedro, ao olharmos para as circunstâncias, né, ele caiu emocionalmente, espiritualmente, tudo. E nós também podemos cair, se não olharmos para Jesus. E Pedro, então, clama a Jesus, com medo, ele começou a afundar. Então ele clama a Jesus, e no mesmo instante, Jesus estende a sua mão poderosa e pega Pedro e coloca no barco. Jesus sempre está com as mãos prontas para estender para cada um de nós, quando nós clamarmos a Ele. E os que estavam no barco o adoraram, o vento cessou. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, vem paz no nosso coração, vem sossego. E eu olho também aqui, o texto nos mostra que então em seguida o barco foi então para o outro lado, com toda tranquilidade, chegou ao seu destino. E o que aconteceu ali foi algo também muito interessante, porque as pessoas reconheceram a Jesus, reconhecendo. E eu fui no texto ali buscar os sinônimos de reconhecendo, é comprovando, testemunhando, provando, confirmando. Os homens daquela terra, então, quando Jesus chegou, eles confirmaram, testemunharam, provaram, comprovaram que Jesus é Deus poderoso e que cura e que salva. E aí o que eles fizeram? Foram nas circunvizinhanças, nos arredores, e trouxeram todos os que estavam enfermos. E todos os que tocaram nas vestes de Jesus foram curados. Eu acho que isso tem um significado também muito grande para a gente. Será que nós temos reconhecido a Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, como aquele que perdoa, como aquele que salva, como aquele que transforma os nossos corações, que aquele que pode curar qualquer que sejam as enfermidades da alma, do nosso coração, perdoar pecados? Eu creio que se nós tivéssemos a experiência que aquelas pessoas estavam tendo ali,
de ver ali, e nós, na nossa vida, nós podemos ter experiências. Eu creio que tem faltado mais vivência para cada um de nós, porque nós não estamos fazendo como aqueles homens estavam fazendo. Vamos procurar aqui em volta da igreja pessoas que estão precisando. Tem pessoas que estão precisando de Jesus aqui ou não? Os seus vizinhos, os colegas de trabalho, da escola, eles estão precisando de Jesus? Eles estão precisando ser curados da alma, restaurados, perdoados seus pecados? Porque aquelas pessoas ali, eles reconheceram a Jesus e foram buscar aquelas pessoas que estavam com problemas. Nós precisamos também fazer isso. Nós precisamos trazer esses enfermos espirituais para a casa do Senhor, para ouvirem a palavra, para que sejam transformados, para que sejam curados, para que sejam salvos. Essa é a missão nossa. É a missão daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor, como Salvador. Ele pode fazer grandes coisas. Nós não temos poder. O poder vem de Deus. E Ele quer usar a sua vida e a minha para que nós possamos ser os proclamadores do Evangelho que salva e traz cura. Nós somos os enviados de Deus para levar as boas novas do Evangelho. Quem tocar em Jesus será curado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te fortalecer, que você possa andar como Pedro andou sobre as águas também, você possa andar por cima dos problemas, porque Deus tem poder para te levantar e te colocar numa posição diferente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, como nós precisamos, ó Pai, clamar a Ti, porque somos fracos, reconhecemos as nossas dificuldades, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos ajude a Te reconhecermos cada dia que o Senhor tem feito grandes coisas, que o Senhor tem todo o poder para resgatar essas vidas que estão ao nosso redor também, os nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, de escola. Nos ajude a testemunharmos para eles, ó Pai, para que eles possam ser salvos, para que eles possam andar por sobre as ondas do mar. Ó Pai, nós queremos viver milagres nas nossas vidas. Milagres, ó Pai, podem ser pequenos, podem ser grandes, mas que de andar na Tua presença, confiando no Senhor, orando, clamando a Ti cada momento, Pai. Porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor estende a Tua mão poderosa para nos livrar. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque temos visto a Tua boa mão e nos ajude a cada dia mais, estarmos mais encorajados, fortalecidos para enfrentar esse mundo que não sabemos para onde que vai e o que vai acontecer, mas que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nós podemos confiar e esperar no Senhor. Nos abençoe, ó Pai, e dê-nos uma semana cheia da Tua paz e da Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém e amém.